vida, né, um padrão de comportamento bastante elevado. Ele diz ali, se existe, embora a tradução mais correta para esse texto, o prefixo ali, se, seria já. E aí então ficaria assim, já que existe exortação em Cristo, ou seja, já que vocês receberam uma exortação, já que agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, já que agora vocês foram ministrados pelo Evangelho do Senhor, que haja em vocês consolação, amor, comunhão do Espírito, profundo afeto e sentimento de compaixão. Então ele diz: se o Evangelho está em vocês, já que vocês foram alcançados pelo Evangelho, essas características precisam ser encontradas na vida do cristão. E essa carta foi escrita aos Filipenses há muitos anos atrás, mas ainda hoje nós devemos ler esse texto e pensar: será que hoje, na minha vida, as pessoas podem encontrar consolação, amor, comunhão no Espírito, profundo afeto, sentimento de compaixão? E aí ele diz, tendo o mesmo modo de pensar. Irmãos, lá em casa nós somos em 4. E às vezes nós 4 queremos coisas diferentes. Somos só 4. E ainda assim a gente consegue brigar às vezes entre nós lá, por coisas tão pequenas, né? Brigar no bom sentido, discutir, né? Nós não conseguimos às vezes ter a mente na mesma direção. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode aplicar ele, sem dúvida, o objetivo maior é aplicar ao corpo de Cristo, à igreja, mas a gente pode olhar para a nossa família e pensar, será que na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu tenho sido uma fonte de consolação, de amor, de comunhão, de afeto, de sentimento de compaixão? Será que eu tenho olhado para o outro, tentando me colocar no lugar do outro, né? Será que, como o texto diz ali, tendo o mesmo modo de pensar, procurando todo mundo puxar na mesma direção, né? Eu estava lendo hoje uma história sobre os Estados Unidos e conta-se essa história que durante o período de guerra civil nos Estados Unidos, o presidente era Abraham Lincoln e foi nomeado lá um general, McLean, acho que era o nome dele. Esse general foi nomeado, então, para coordenar, né, um dos exércitos dos Estados Unidos. E esse homem, então, ele foi se tornando muito orgulhoso por estar à frente do exército. E ele começou a não cumprir as ordens que vinham, né, da Casa Branca, que vinham da presidência. E aí, então, um dia, o Abraham Lincoln reuniu alguns assessores e foram até a casa desse general. Chegando lá, os servos, né, os serviçais do general, disseram assim, ele não está, ele foi em um casamento. Então, Abraham Lincoln disse, tudo bem, eu espero aqui. Então, o presidente dos Estados Unidos se sentou na sala e ficou aguardando aquele general chegar. Quando o general chegou, o seu empregado foi lá e disse assim, olha, o presidente Abraham Lincoln está aqui, na sua sala. Ele veio para falar contigo. Esse general, né, todo cheio de orgulho, se sentindo, porque ele era o general de um grande exército, ele disse assim para o empregado, avisem ao presidente que eu estou muito cansado e que eu não vou poder conversar com ele hoje. E ele subiu para tomar banho e dormir. E aí então, os assessores do presidente ficaram indignados com aquilo. Como assim? O que esse camarada está pensando? Ele é só um general e não vai receber o presidente? E aí os assessores já começaram a ficar ali empolvorados, queria começar uma briga, queria começar uma confusão. Abraham Lincoln disse assim, senhores, vamos embora. Vamos embora. E aí no caminho, né, os assessores disseram ao presidente, mas presidente, como que o senhor vai tolerar um absurdo desse? O homem nem desceu para receber o senhor. Ele disse assim, nós já estamos numa guerra. Nós já estamos numa guerra. E se eu soubesse que esse general ia dar a vitória para os Estados Unidos, eu era capaz de guiar o cavalo para ele. Ou seja, eu não vou brigar com ele só porque eu sou o presidente, porque nós já estamos no meio de uma guerra. Nós não precisamos criar outra. Eu fiquei pensando que, em muitos momentos, nós não entendemos que nós já temos muitas batalhas para então começarmos outras.
Começarmos outras, muitas vezes, por conta do nosso orgulho, da nossa falta de humildade, das nossas querer, às vezes, impor sobre os outros a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas certezas, e isso vai fazendo com que a gente vá querendo sempre prevalecer a nossa opinião, não é mesmo? Então a gente precisa aprender, o texto diz, a ter compaixão, a buscar ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, unidos de alma e de mente. Você já imaginou, você que é casado, já imaginou um casamento onde há essas características? Onde há consolo, onde há amor, onde há comunhão profunda, afeto profundo, onde há compaixão, onde antes de eu descarregar toda a minha ira, toda a minha insatisfação no outro, eu procuro me colocar no lugar do outro, onde os dois pensam, procuram, né, pelo menos pensar da mesma forma, são unidos de alma e de mente. Você já pensou? O texto diz: onde não fazem nada por interesse pessoal ou vaidade. Já pensou uma relação de amigos, de irmãos em Cristo, de família, onde as pessoas, antes de buscarem os seus próprios interesses, busquem o interesse da coletividade, busquem colocar o outro em primeiro lugar, aprendam a fazer renúncias, né? Que é isso que ele diz. Não fazendo nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E aí ele diz: considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Sabe, amados, hoje já é estranho a gente ouvir isso e pensar em você, muitas vezes, renunciar às suas vontades, os seus desejos, os seus quereres, né, para colocar o outro. Agora, imagine esse texto sendo lido naquele tempo, quando o Império Romano dominava tudo e humildade era sinônimo de fraqueza, não é mesmo? Qual que era a forma de demonstrar poder? Domínio. Roma dominava tudo pela força. César, com seu exército, com sua fúria, tomava conta de tudo e de todos. Então, imagina, né? Aí vem a igreja, o evangelho, o Senhor Jesus, e ele diz: não, nós não vamos dominar pela força. Nós não vamos ganhar terreno mostrando poder e brutalidade. Pelo contrário, nós iremos conquistar o mundo com humildade. Não vai totalmente na contramão daquilo que a gente ainda hoje acredita? Não é mesmo? Vai totalmente na contramão. Porque na maioria das vezes o que se sobressai na nossa vida é justamente a tentativa de o tempo todo a gente mostrar o nosso domínio, a nossa força, e aí a gente diz assim: não, mas se eu baixar a cabeça, não, mas se eu não impor, não, mas se eu não me posicionar. É claro que há momentos em que nós precisamos nos posicionar, e a Bíblia está cheia de textos que mostram isso. O próprio apóstolo Paulo, em muitos momentos, precisou ser firme nas suas posições. Mas o que ele está dizendo aqui é que no meio dos cristãos não deveria haver esses partidarismos, essas divisões, que muitas vezes são o que causam divisões e problemas na igreja, na família, nos relacionamentos. Então, talvez hoje eu esteja falando com alguém que no dia a dia você fica sempre muito magoado, muito ferido se a tua vontade não prevalece. Sempre que se não sair, as coisas não saírem do jeito que você planejou, do jeito que você queria, isso de alguma maneira faz com que você se sinta inferiorizado, desprezado. Sabe, amados, essa insegurança ou essa, muitas vezes, esse sentimento de inferioridade nada mais é do que orgulho. A gente não aceita, não consegue colocar o outro antes de nós, não consegue pensar no outro antes de nós. E isso é um sério problema. E aí Paulo faz essa introdução, e aí ele diz assim, que o nosso padrão, o nosso maior exemplo, para que nós vivamos isso, não foi nada menos do que o próprio Senhor Jesus.
Aí ele vai começar no versículo 5 dizendo assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Irmão, você foi chamado não para pensar igual o pastor, não para pensar igual a diaconisa, não para pensar igual ao seu líder, seja ele quem for e por melhor que ele seja, a um determinado grupo político. Não, você foi chamado para pensar como Cristo pensa. Então, diariamente, nós devemos vigiar os nossos pensamentos e compará-los com a palavra de Deus e dizer: esse pensamento está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso que eu estou pensando, Jesus pensaria assim? Jesus agiria assim? Então, olha o que o texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Todos nós temos os nossos gurus, né? Não, porque hoje se fala muito das ideologias, né? O meu guru, eu aprendi, o meu filósofo, a minha filosofia de vida é baseada em fulano de tal. Amados, o cristão, a vida dele, a forma dele se comportar, a forma dele viver, dele falar, dele pensar, é Jesus. E somente Jesus. Por melhores pensadores que tenhamos, por mais mentes brilhantes que tenhamos, nenhuma delas se compara a Cristo Jesus. E veja que o apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim: olha, gente, pensem igual a mim, né? Vocês tentem pensar igual eu penso. Porque lembre-se, esse homem está na prisão, ele estava sendo um grande exemplo, mas em momento nenhum ele chama a atenção para si. Houve um outro momento que ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a vida de Paulo sempre, ao final, apontava para Cristo. E aqui nesse versículo ele diz: gente, pensem, procurem pensar como Cristo. Em tudo que vocês forem fazer. Em toda negociação que vocês forem fazer, pensem como Cristo. Em toda conversa que vocês forem ter, pensem como Cristo. Em todo comportamento que você for ter, pense como Cristo pensaria. Esse é o nosso maior objetivo, se parecer com Cristo. E aí eu sempre digo: já imaginou que delícia você pela manhã encontrar a tua esposa dentro de casa e saber que ela é uma pessoa que está procurando viver e pensar e agir como Cristo? Isso traria uma segurança para todo marido. Já pensou os filhos que encontram seus pais e têm a segurança de saber que os seus pais procuram diariamente imitar a Cristo? Não ideologias mundanas, não ideologias falaciosas, mas Cristo. Cristo. Palavra de Jesus. Porque, irmãos, isso é o que transforma as nossas vidas, e somente isso. Então pensem como Cristo, ele diz, que mesmo existindo na forma de Deus, aí ele vai fazer uma descrição do Senhor Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele diz assim: então se tem alguém que tinha motivo para não abrir mão de nada, era o próprio Cristo, porque ele é Deus e ele decidiu abrir mão de toda a sua glória para estar aqui entre os homens. Pelo contrário, verso 7, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que poema, que descrição, que visão, que revelação maravilhosa é essa que o apóstolo Paulo diz assim: olha, Jesus, né? O Billy Graham, ele dizia assim que o maior acontecimento da humanidade, na Terra, na humanidade, não foi o homem ter pisado na Lua, mas foi Deus ter pisado na Terra. E o Senhor Jesus fez isso. Ele deixou a sua glória para estar no meio de pecadores. Ele suportou zombarias de pessoas que nem enxergavam ele como Deus. Mas ele se fez carne e habitou entre nós.
E aí veja, nós somos uma geração tão mimizenta, né? Meio que tem problema de amnésia, né? O tempo todo aquela pergunta: você sabe com quem você está falando? As pessoas fazem essa pergunta, né? Você sabe quem eu sou? Ora, eu tenho que saber quem eu sou, quem é você, é teu problema, né? Mas a gente adora essas frases do tipo: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Essa coisa de querer sempre impor, né? Sempre impor. Irmãos, nós precisamos aprender a viver como Cristo viveu, a nos contentar como Cristo, porque Cristo, ele entrava nas casas mais humildes, sentava com pecadores. Nós não queremos nos misturar com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem torce por Palmeiras, com quem torce por Corinthians, com quem é da Assembleia, com quem é da congregação. Não, nós não nos misturamos. Ora, eu não sei que evangelho é esse que esse povo anda lendo, porque se o evangelho diz, tenham a mesma forma de pensar, não pode ser uma placa que nos divide, não pode ser um manual de doutrina que nos divide, porque o que nos une é muito mais poderoso, é o sangue de Jesus. E nós precisamos compreender isso. E se nós não conseguimos ter comunhão com quem diz ter o mesmo Cristo que nós, algo de muito errado está acontecendo conosco. E se não há comunhão dentro das nossas casas, se não há comunhão dentro das nossas igrejas, se nós não estamos fazendo e praticando isso, algo de muito errado está acontecendo conosco. E por isso que nós estamos vivendo uma sociedade tão doente, onde cada um é por si. Onde pessoas caem e tombam diariamente, mas a vida precisa seguir. Não é mesmo? Pessoas caem pela sarjeta, pelo caminho, mas nós estamos ocupados demais com os nossos interesses, com os nossos problemas, para que a gente pare e preste atenção e se compadeça e seja humilde. Então esse texto, irmãos, é um texto que vai mostrando para nós como nós cristãos devemos viver e nos comportar. E Paulo estava ensinando isso para a igreja numa época em que humildade era sinônimo de fraqueza, mas esse era o evangelho que tinha que ser pregado. Então, amados, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Porque se tem alguém que pode nos exaltar, é Cristo. E esse não deve ser nosso objetivo, a nossa busca. Mas o texto diz assim que ele se humilhou, ele se rebaixou, mas recebeu toda a glória do Deus Pai. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que o nosso objetivo não é buscar a nossa própria glória, o Senhor vai nos honrando, o Senhor vai cuidando de nós. Quando eu fui para a África pela segunda vez, nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós ficamos 15 dias em Moçambique e depois ficamos 15 dias em Angola. E aí, irmãos, em Moçambique, os irmãos maravilhosos cuidavam de nós de uma maneira assim muito, chegava a ser constrangedor a maneira como eles tentavam cuidar de nós, nos dando aquilo que eles mesmos não têm no dia a dia deles. A gente percebia que eles tinham comprado algumas coisas que na maioria deles nunca ia comer aquilo que eles estavam servindo para nós. Sabe? Eles tiveram todo um cuidado de fazer com que a gente se sentisse o mais próximo possível da nossa casa. Mesmo assim, a miséria era muito grande. Mas, irmãos, o fato de estar ali servindo aquelas pessoas fazia com que a cama dura, a comida diferente, o cansaço do fuso horário, não era nada. Em momento nenhum eu me lembro assim de reclamar, de murmurar, de pensar, ah, meu Deus, que saudade da minha cama, eu queria mesmo era... Não, sabe, eu estava tão feliz de poder estar ali com aqueles irmãos e sentir o amor e o cuidado deles. Comemos coisas diferentes, dormimos mal, né? Não foi fácil, mas ao mesmo tempo aquele amor dos irmãos era tão extraordinário. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos. Quando nós chegamos em Angola, o pastor que nos recebeu, nos levou para a casa dele, e a esposa do pastor, Leio Sungo, ela é brasileira. E aí ela tinha feito frango caipira, bife, batata frita,
quiabo, a Ivna ia adorar se ela estivesse lá. Uma comida bem brasileirinha, assim. Ela disse, eu imagino que vocês estão com saudade do tempero do Brasil, então procurei fazer uma comida bem brasileira. Nós comemos e nós achamos que nós íamos ficar na casa desse pastor. E depois que comemos, ele disse assim, eu vou levar vocês para vocês poderem descansar. E a gente disse, ok. Então, ele pegou o carro e a gente imaginou que ele estava nos levando ou para casa de um outro irmão, ou para, né, alguma pousada, alguma coisa assim. E aí no caminho ele disse assim, vocês vão ficar no melhor hotel aqui de Angola. E aquilo constrangeu a gente, né? A gente, como assim? Ele disse, é o seguinte, tem uma irmã da nossa igreja que trabalha como faxineira nesse hotel. Irmãos, esse hotel foi construído em Angola para receber CEOs de grandes empresas que vão para lá, times de futebol, times de outros países que vêm, artistas pop que vão se apresentar em Angola, ficam nesse hotel. E aí nós chegamos, era uma coisa assim absurda, muito grande, muito luxuosa. O pastor Luciano, né, que estava comigo, ele foi gerente do Banco do Brasil por muito tempo, e ele disse, pastor, eu fiquei em muitos hotéis quando viajei pelo Banco do Brasil, mas eu nunca tinha ficado num hotel tão luxuoso como esse. E aí quando a gente, o pastor contando, não, tem uma irmã da nossa igreja que ela é faxineira nesse hotel. E um dia desse ela estava conversando com a gerente do hotel. E ela contou que tinham 2 missionários do Brasil que iam vir para cá e iam ficar 15 dias aqui em Angola. E a gerente disse, onde eles vão ficar? Aí ela disse, pois é, eu vou ficar na casa de alguns irmãos, a gente vai se dividir para receber eles. A gerente disse, não, eu vou conseguir um quarto para eles aqui no hotel. Aí a irmã disse, não, mas a igreja não tem condição de pagar. Ela disse, não, mas nós não vamos cobrar. Irmãos, nós ficamos 15 dias no hotel mais caro de Angola. E eu me lembro que quando a gente entrou no quarto, assim, a gente sentou naquela cama com lençol de fios egípcios e não sei o quê. E a gente começou a chorar, pastor Luciano e eu. Dizendo assim, ontem nós estávamos num lugar de extrema miséria, mas estávamos felizes por estar servindo a Deus lá. Mas hoje o Senhor nos colocou num lugar de extrema riqueza. Porque quando a nossa vida está nas mãos de Deus, é Ele quem nos conduz. Então, às vezes, a gente fica tentando, né? Com a nosso jeitão, da nossa maneira, tentando passar por cima dos outros, não sendo grato por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, não sendo humilde. E aí as coisas não funcionam. Mas quando nós confiamos e entregamos tudo na mão de Deus, o Senhor vai encaminhando as coisas e você vai vendo os milagres de provisão, as honras que Deus vai preparando, mesmo que você não busque essa honra, mas o Senhor vai te honrando. Então, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Voltando mais acima, vou repetir, ele diz, que haja consolação de amor, que haja comunhão do Espírito, profundo afeto e sentimento de compaixão. Então completem a minha alegria, ele diz, tendo o mesmo modo de pensar. Eu quero convidar você essa noite a orar nesse sentido, por esta igreja, para que nós possamos viver assim. Para que você e eu sejamos uma parte dessa igreja, mas que no todo nós possamos ter essas características na nossa vida. Para que na nossa casa, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos, com os familiares, a gente possa viver isso aqui. Que o orgulho não tome conta do meu e do seu coração. Que em momento nenhum a gente venha achar que a gente é melhor, mais importante, mais digno. Que tem mais direito do que esse ou aquele. Que o outro é inferior, que o outro não sabe o que está fazendo. Enfim, mas que a gente possa ter um coração humilde. E não achar que isso é fraqueza, que isso, né, é sinônimo de, vão pisar em... Não, não, porque você tem um Deus que te guarda, que te honra, que tem tudo preparado para você. E se você viver de acordo com a sua palavra, grandes coisas você vai experimentar. Vamos ficar de pé e vamos orar?
diante da palavra que ouvimos essa noite, dos louvores, eu convido você agora a conversar com Deus sobre o que está faltando de tudo isso que você ouviu. Qual princípio, qual valor aqui está faltando para a sua vida? Está faltando compaixão? Está faltando afeto? Está faltando humildade? Então peça para o Senhor trazer tudo isso para a tua vida, para os teus relacionamentos, para a tua relação com o próximo, para a tua relação com a tua família, para a tua relação com os teus colegas de trabalho. Ore ao Senhor agora, pedindo: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, trabalha na minha mente. Pai, que eu possa me colocar no lugar do outro, que eu possa procurar entender o outro. E, Senhor, que eu tenha a mesma forma de pensar do Senhor. Ore sim, faça a sua oração agora. Converse com Deus do seu jeito, com as suas palavras. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Se você precisa pedir perdão para o Senhor sobre alguma coisa essa noite, peça. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Se há gratidão no seu coração por coisas que têm acontecido, agradeça. Se há angústia na tua alma, fale para Deus, fale com Deus. Se há tristeza, se há preocupação, tudo isso coloque diante do Senhor. Mas não saia da forma que você entrou, saia melhor, saia mais leve. Coloque aos pés do Senhor. O Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde. O Senhor é manso e humilde. Que nós possamos aprender a ser mansos e humildes em tudo que fizermos, na maneira de tratarmos o nosso próximo. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença, por tudo que o Senhor fez por nós. E nos ajuda, Senhor Deus, a sermos luz, sermos sal, a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Que haja em nós realmente mais e mais do Senhor e menos de nós. Que nós possamos buscar, Senhor Deus, diariamente, pensar como o Senhor, agir como o Senhor. Pai, no nome de Jesus, opera transformação em nossas vidas, Pai. Opera, Senhor Deus, quebranta-nos, transforma-nos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite por todos que aqui chegaram. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Há pessoas aqui, Senhor Deus, com sua alma quebrada, dolorida, ferida. E o Senhor é o Deus que cura do íntimo da nossa alma ao nosso exterior. Há pessoas aqui com enfermidades físicas, Senhor Deus, dores nas partes mais variadas do corpo, e Tu podes trazer cura também. Há pessoas aqui, Senhor Deus, com problemas emocionais, com dúvidas, medos, depressão, ansiedade. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga cura e libertação também. Tudo nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Confiamos no Senhor, descansamos em Ti. E Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ao retornar para nossas casas, que a Tua doce presença nos acompanhe em tudo aquilo que fizermos, em cada conversa que temos, em cada negociação. Que o Senhor se faça presente, que nós não venhamos a nos afastar do Senhor em momento nenhum, mas que nós possamos estar sempre contigo, Senhor Deus. No nome de Jesus, que Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e que a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Um excelente restante de semana. Que Deus